Bom dia, abençoado e abençoada. Espero que vocês estejam bem. Mais um dia juntas aqui no nosso devocional A Voz que Desperta. Que o Senhor possa nos despertar hoje mesmo para tudo aquilo que Ele deseja nos mostrar, tudo aquilo que Ele deseja abrir os nossos olhos. Então já pegue seu café, pegue sua Bíblia, senta à mesa, convida o Senhor para estar com você e já pode abrir então a Bíblia em 1 Coríntios. Nós vamos ler do 17, 1 Coríntios 1, do 17 ao 22. E fala assim: Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o questionador deste século? Não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então vamos lá. Esse texto é bem forte, né? A gente pode ver, o primeiro ponto aqui é que a cruz, ela divide a raça humana. A cruz, ela que mostra essa divisão da raça humana, né? Ela mostra aqueles que creem e aqueles que não creem, aqueles que acham que a cruz é loucura e aquele que nós, né, que somos salvos. E como isso é grandioso, né? Mas Cristo, ele sempre quer que todos sejamos salvos, mas a gente sabe que nem todos serão. Então, o que a gente pode trazer nesse texto e trazer de forma prática para a nossa vida, para que a gente possa olhar para aquilo que o Senhor deseja falar conosco? Hoje, o Espírito, ele traz a gente para o centro da cruz, não para o centro da nossa própria vida. Eu sou o centro, não. Cristo é o centro. E Ele está trazendo cada um de nós para esse lugar. Porque o que Paulo revela aqui é muito sério. Cristão não me enviou, né? Cristo, na realidade, não me enviou para pregar com sabedoria de palavras, para que a cruz não seja esvaziada. Isso significa que é possível a gente estar falando de Deus e ainda assim ser uma pessoa vazia da cruz. Entendem? Eu posso falar dele, mas não ter ele no meu coração. Muito louco isso, né? E dentro de igrejas, né? Dentro de tantos lugares, quantas pessoas que falam de Cristo e têm um coração vazio, quantas pessoas que falam de Cristo e caminham por outro lado completamente diferente e acabam esvaziando a obra da cruz. Porque querendo ou não, a gente só reflete, a gente só fala daquilo que nós estamos cheios. E se a gente fala de Cristo, mas dentro das nossas ações a gente revela coisas diferentes, a gente não está revelando Cristo, né? E aí acaba que nós somos um testemunho errado para esse mundo. Então, assim, é possível a gente ter um discurso bonito, né? Ter estrutura, ter, sei lá, audiência, ter pessoas para quem a gente fala, ter conhecimento, e mesmo assim não existir poder dentro de nós, porque a gente não está levando a palavra de Cristo. A gente está levando algo que é de nós mesmos.
Porque o poder de Deus, ele não está de fato na forma que a gente faz, mas ele está no nosso coração, no coração rendido. O poder, ele está na nossa rendição. E a gente precisa olhar para isso dentro de nós, né? Porque a cruz, ela não foi pensada de verdade para ser algo confortável, mas ela foi pensada para poder matar o nosso ego, né? Eu li essa semana o livro Ego Transformado, que é também de Coríntios, né? Fala sobre Paulo. E ele mexeu muito comigo. Até sugiro para que vocês leiam. É um livro curto, mas muito necessário para esse tempo. O livro, ele retrata que a gente precisa conhecer e ter, né, o autoesquecimento. O que seria o autoesquecimento? Esquecer de não dar ênfase, não dar preocupação do que o outro pensa sobre você e nem o que você mesma pensa sobre você. O que importa é o que Cristo pensa sobre você. E Cristo, ele já pensou, ele já trouxe um veredito, né? Ele já falou de você, quem você é, antes mesmo de você nascer. Então é você vestir isso, entender a sua filiação e de verdade, ao invés de buscar, né, o autoconhecimento, que a gente busque o autoesquecimento. Porque o autoconhecimento fala muito sobre nós, né, sobre o nosso próprio ego. Quem eu sou, o que eu quero, o que eu vou fazer, para que eu vim, né? E ao invés disso Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que é para o que o Senhor me conduza, né? O que o Senhor tem para mim no futuro? E é um autoesquecimento de você mesma, né? De não se julgar, de não se achar melhor, de não se achar pequena demais, né? Se achar aquilo que o Senhor fala sobre você, entender aquilo que Cristo fala sobre você e não também aquilo que o mundo fala sobre você, né? É preocupar com o que Cristo fala sobre você. Então a cruz, ela não é algo confortável, né? Ela é de fato para matar o nosso ego. E aqui Paulo está falando que a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que se perdem, sabe? Para os que se perdem de fato, aqueles que não caminham, aqueles que não ouvem, né? E a cruz, por que que é loucura? A cruz, ela confronta o orgulho, ela confronta o controle, ela confronta a necessidade de aprovação que esse mundo nos ensina e mostra que é o completo contrário. E as pessoas falam, como? Como perdoar alguém que me traiu? Como amar uma pessoa, porque nós precisamos amar a todos, que me feriu, que me machucou, que talvez matou uma pessoa. Isso é a loucura da cruz, né? E é exatamente por isso que muitos rejeitam a cruz. Não porque não entendem, mas porque não querem morrer para si mesmo. E a palavra, ela continua, né? Os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria. Em outras palavras, né, a gente pode falar que uns querem ver, outros querem entender. Mas Deus, ele não se revela para aquele que busca ver um espetáculo, sabe? Ou para aquele que busca, não, eu preciso entender para uma lógica humana. Não. Ele não se revela para esses. Ele se revela para aquele que tem um coração ensinável, para aquele que entende o que é a cruz de fato. Porque Deus, ele se revelou em Cristo crucificado, sem nenhuma estratégia, sem espetáculo, sem aplauso, sem Cristo, por exemplo, ele não buscou uma lógica. Pai, por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou morrendo?
aqui. Claro que ele sabia, porque ele também era Deus, mas ele sentiu tantas dores, tanto, nossa, dor física, eu creio que dor emocional, porque ver ele sendo crucificado pelas pessoas que ele estava ali por eles. É uma dor imensa. E ainda assim ele se entregou. E a gente precisa compreender que é confronto, sabe? Às vezes a cruz ela vai ser um confronto. Porque muitas vezes a gente quer um Deus que explica tudo, que fala tudo, que por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que mudar de lugar? Por que que eu tenho, né, que entrar por essa porta? Por quê? Por quê? Porque quer que explica tudo. A gente quer esse Deus ou a gente quer o Deus que governa sobre todas as coisas? Porque enquanto a gente busca, né, sinais o tempo todo, argumentos o tempo todo, Deus ele está buscando apenas nossa obediência. Enquanto a gente busca entender antes de obedecer, as coisas não dão certo, porque Ele na realidade nos chama para obedecer e não para compreender. E é aí que a gente fica paralisado, é aí que a gente não consegue caminhar para frente. E vamos lá, a cruz, a palavra, Cristo, ele não pede nossa opinião. Ele pede apenas a nossa entrega, ele já criou tudo. Mas ele pede a nossa entrega. Ele não pergunta se você concorda, ele não pergunta se você está disposta. Perdão, ele pergunta se nós estamos dispostas. Ele deseja que nós estamos dispostas para ele e disponível. Mas ele não fica perguntando se a gente concorda. Porque o que ele mais quer é que a gente esteja disposta. E quando a gente fala disposta, é disposta a abrir mão do controle mesmo, disposta a morrer por ele, para que a glória dele cresça, disposta a perder tudo, para que a gente possa, de fato, começar a viver. E essa é a verdade do Evangelho. A gente precisa estar disposta. Esse domingo foi exatamente sobre isso que eu ouvi na igreja onde eu frequento. Cristo, ele busca por pessoas dispostas. E talvez hoje o Espírito ele esteja mostrando para mim, para você, que será que nós carregamos uma fé estética? Sabe, uma fé bonitinha, sem ser organizada, sem bem organizada, uma fé linda de se mostrar, mas que por dentro ela não é real? Mas que por dentro não existe a minha morte e a sua morte? Que o nosso ego ele ainda é grande dentro de nós? Porque a gente sabe que não existe ressurreição, né? Sem a cruz. Não existe poder sem rendição na nossa vida. Não existe o despertar meu e seu sem ter confronto. Não existe, gente. Não existe. Então hoje é para que a gente possa olhar para a nossa vida e entender aonde que Deus tem nos chamado para que a gente morra para nós mesmas e viva para Ele. Aonde que nós temos buscado tanto entendimento e deixado de obedecer. Onde a gente tem tentado justificar a cruz para dar um jeitinho, sabe, da minha vontade. E na realidade a gente acaba não caminhando por ela, pela cruz. Então não é sobre performar mais, não é sobre quem lê mais, não é sobre todos os 1 milhão de cursos que eu faço, e isso e aquilo, ou que você faz.
Não é do nosso coração rendido. É que a gente possa ter um coração rendido a Cristo verdadeiramente. Que hoje você possa refletir nessa palavra e observar as suas ações, como elas estão e o que elas estão falando sobre você. Tá bom? Então, um grande beijo no seu coração, fica com Deus e até amanhã.